todos vocês, porque fica uma fileirinha. Aí estou vendo que Laura, quando compartilha a dela fica bem grandona. Isso. Bia, tu pode ir lá nos 3 pontinhos no lado do apresentar agora, e aí tem alterar layout. Aí tu bota mosaico. Quanta gente, que legal, adoro. Assim, os demais participantes, se quiserem ficar na modalidade layout, vão lá nos 3 pontinhos, na barra inferior aqui ou do computador ou do celular, colocam em alterar layout, e aí vocês colocam em mosaico. Aí aparecem várias pessoas ao mesmo tempo na tela. Tá bem? Deixa eu só ver aqui. E ainda tem a opção, né, professora, que tu pode aumentar o número aqui, mas aqui no meu aparece no máximo 16. O meu também, o máximo foi 16. Eu tentei aumentar, mas não consegui. Isso. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos, dizer que o Sempre fica em festa em recebê-los todos aqui. O Sempre é o Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA. Eu sou Isabel Cristina Martins Silva, mas conhecida como Cris, né? Orientadora e coordenadora do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA. Recebemos vocês nas rodas virtuais de conhecimento, para a gente compartilhar, debater e refletir sobre temas, né, que são afetos aos temas do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas. E esse tema de hoje, com certeza, é um deles. Então, vou passar a palavra para o Emerson, nosso sempriano, para que ele possa apresentar a professora Beatriz para todos nós. Emerson, a palavra é tua. Então, boa tarde a todos, então, mais uma vez agradecemos a presença. A professora Beatriz Pereira Chianchi, então, ela é graduada em Direito pela Universidade de Potiguar, com capacitação em conciliação judicial. Ela é pós-graduanda em Mediação e Gestão de Conflitos. Ela também é advogada com capacitação em diversas áreas, entre elas, então, a conciliação judicial, a mediação extrajudicial, a mediação policial, a mediação escolar, comunicação não violenta, com cursos realizados com Marcelo Perisoli e com Dominic Barter. É palestrante e ministra também capacitações nas áreas da qual eu já citei anteriormente. Ela é diretora da Maxmel, que é o Centro de Solução de Conflitos aqui no Brasil, subdiretora do Semajur Kids Internacional, que é o centro, é a comunidade de especialistas em métodos alternos e justiça restaurativa. Com isso, então, passamos a palavra à professora Beatriz, para que ela faça a sua exposição. Boa noite a todos, muita alegria de estar aqui com vocês. Vejo muitos rostos conhecidos e deixo o meu carinho e a minha gratidão a todos os meus alunos, ex-alunos. Sempre digo a mesma coisa com vocês, mas eu aprendo do que ensino. E nós somos uma grande rede de apoio, e é muito bom ter vocês aqui. Eu não estou vendo os meus slides, mas eu vou diminuir aqui a tela um pouquinho. Não, a Laura ainda não está compartilhando, ela está aguardando o teu ok. Assim que tu der o ok. Então, pode compartilhar aí, por favor, Laura. É Laura? Laura Madeira, Peço, por gentileza, que quem puder ligar as câmeras do jeitinho que vocês estiverem, para que nós possamos tornar essa nossa roda mais humana, mais conectada, para que nós possamos interagir. Esse é um espaço que, mais do que falar, eu quero ouvir também vocês, para que a gente possa trabalhar esse sentimento tão presente nos nossos dias e que a gente não sabe muitas vezes como lidar e acaba destruindo as nossas relações, não é mesmo? Quem já viu dizer que sociedade acabou, que casamento acabou, que amizades acabaram e nós vamos perdendo ao longo da vida pessoas porque nós não sabemos como gerenciar os nossos sentimentos, porque nós não sabemos como lidar com isso, não é mesmo? Essa é o tema da nossa palestra de hoje, a raiva e as relações pessoais, as relações interpessoais.
E pode passar, por favor, Laura. Como Emerson bem expôs, eu sou Beatriz Pereira Chianca, e vocês podem ficar à vontade para me chamarem de Bia, de Beatriz. Sou advogada, sou mediadora, facilitadora, pós-graduada em mediação e gestão de conflitos, pós-graduando em direito previdenciário, sou subdiretora da Semajur Kids. A Semajur é uma comunidade de especialistas em métodos alternos de solução de conflitos e justiça restaurativa, que hoje atualmente está em 19 países. Somos especialistas reunidos na construção de um mundo com cultura de paz, e nós fazemos protocolos, nós criamos medidas, e somos uma comunidade que temos como intuito a construção desse mundo com cultura de paz, através dos métodos alternos de solução de conflito. Sou diretora da Maxmel no Brasil. A Maxmel é um centro de resolução de conflitos, sediada no México, e que está começando a dar os seus primeiros passos no Brasil, e eu tenho o prazer de dirigi-la, e já estar no segundo curso ministrado, com participações internacionais de grandes amigos e profissionais especialistas na área. E de todos esses títulos e de todas essas coisas que nada me enriquecem, porque o que mais nos enriquece é o nosso saber e o que nós aplicamos do nosso saber. Porque ter títulos, muitos são capazes de tê-lo, mas o que nós aplicamos dos nossos títulos. Aqui tem as minhas redes sociais. Se você vai fazer uma filmagem, se você vai fazer uma foto da nossa aula, publica lá no Instagram, me marca. Eu quero compartilhar para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas, que nós possamos impactar mais pessoas e trazer mais pessoas para perto dentro desse processo de conhecimento, de transformação. De tudo isso que eu disse para vocês, o que mais me apaixona, o que mais me transforma e o que mais faz com que eu estude é a comunicação não violenta. Ela que traz tanta transformação para os nossos processos de comunicação. Então, é dela que vocês vão ouvir eu falar hoje. Esse é meu e-mail. Qualquer dúvida, Emerson já está com o material, e ele é um material para ser compartilhado com qualquer pessoa. Vocês podem replicá-lo, vocês podem utilizá-lo. Eu não tenho qualquer vedação sobre isso, não tenho essa história de direitos autorais, não. Acredito que nós precisamos impactar a sociedade em que estamos inseridos, independente da atuação que façamos, se somos advogados, mediadores, facilitadores, professores, contadores, psicólogos, independente de onde estejamos, do lar, nós apliquemos esse método que eu não preciso que os outros apliquem. Eu posso aplicá-lo e ter o meu resultado. Esse é o meu WhatsApp, é o meu telefone pessoal, e nele você pode tirar qualquer dúvida. Se você não se sentir confortável de perguntar hoje aqui, você pode me contactar no WhatsApp. Então, tira um print dessa tela e tá aí um canal de acesso. O que eu tiver de material, eu vou compartilhar. Se você quiser fazer parte da minha linha de transmissão, você diz assim: Bia, eu quero fazer parte da sua linha de transmissão, e eu vou compartilhar todos os cursos. Tudo que eu souber e puder compartilhar, estarei compartilhando. E o tema, quando foi proposto para o Emerson, e eu registro aqui na pessoa de Emerson e da professora Cristina, a minha gratidão por esse convite, estar em uma cidade tão especial, com tantos traços. Eu ouvi falar de Santa Maria com aquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss, e quantas pessoas tiveram que lidar com o sentimento raiva naquele momento? Dentre tantos sentimentos, dentre de tantas perdas, quantas pessoas precisaram lidar com esse sentimento? E alguns outros sentimentos, como luto, quantas famílias batalham com esse sentimento? Então, eu me sinto muito lisonjeada e muito grata de estar aqui com vocês hoje. E já disse a todos que já fizeram curso comigo que a primeira região que eu vou pós-pandemia é o Sul, e quero visitá-los, quero conhecer a estrutura de vocês e quero compartilhar. Pode passar, por favor, Laura, para o terceiro slide. Nós vamos começar a falar sobre a raiva, e Marshall, ele traz
essa frase que me impacta muito. A expressão da raiva claramente demonstra a diferença entre a CNV e as outras formas de comunicação. Porque quando nós nos comunicamos, seja uma comunicação verbal ou uma comunicação não verbal, nós sempre temos que lidar com esse sentimento que assola os nossos dias. E nós, costumeiramente, não sabemos como lidar. Por quê? Porque ou nós reprimimos, ou nós achamos que não devemos senti-lo, que ele é algo negativo, que ele não vai ajudar a nossa comunicação. Então, a gente titula a raiva, nós julgamos, nós temos um preconceito da raiva como um sentimento destrutivo, um sentimento negativo. E a expressão da raiva nos faz ver que existe uma forma de nos comunicarmos tão eficaz e que vai nos conectar com o que nós estamos sentindo. E nós vamos transformar esse sentimento em algo construtivo e com algo que nos conecta com o outro e não que nos distancia. Pode passar, Laura, por favor. O que nós sabemos da raiva? Essa imagem ela é muito importante, porque o que nós sempre achamos que eu estou com raiva porque aquela pessoa fez algo. Quando ela fez aquilo, quando ela não atendeu o telefone, ou quando ela não chegou no horário, ou quando ela me traiu, ou quando ela me deixou, ou quando ela me abandonou, ou quando ela me frustrou, sempre o outro é a causa desse sentimento. Nós nunca trazemos para nós a responsabilidade do que estamos sentindo. Nós delegamos ao outro a responsabilidade do nosso sentimento. E todas as vezes que nós ouvimos falar da raiva, é sempre delegando, terceirizando esse sentimento ao outro. É dizer que porque o outro fez, eu tenho raiva. E é por isso que eu me sinto tão estressada, porque eu me sinto tão cansada. Porque o outro fez algo que eu não gostei e eu estou com raiva. Pode passar, Laura, por favor. E a primeira distinção, e quem está anotando, eu peço que anote, é que o sentimento raiva, ele não é o estímulo, o que o outro faz para mim, não é a causa, é apenas um estímulo. E a primeira diferença que nós vamos trazer aqui é a do estímulo e causa. Eu preciso ter muita consciência de que quando eu lido com a raiva, eu não estou lidando com uma causa. Não é porque o outro fez aquilo, mas que aquela ação do outro foi apenas um estímulo para o meu sentimento. Existe alguma necessidade minha que não está sendo atendida. Acredito que muitos aqui conhecem a pirâmide de Maslow. Todos nós somos diferentes. Nenhum ser humano é igual. Quantas vezes você já ouviu aquele ditado que olhamos para os 5 dedos da nossa mão, ninguém é igual a ninguém. Mas um campo que todos nós nos encontramos é o campo das necessidades. Todos nós temos as mesmas necessidades, ainda que utilizemos estratégias diferentes para atender às nossas necessidades. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre a raiva é que existe uma distinção entre estímulo e causa. E quando eu sinto raiva, eu não sinto raiva porque o outro fez aquilo. Eu não sinto raiva porque o outro me frustrou, o outro me decepcionou, o outro mentiu, o outro faltou. Eu sinto raiva porque tem uma necessidade não atendida e o outro foi o estímulo para que esse sentimento se desabroche. Então, eu sinto raiva porque ele faltou ao compromisso e eu tenho necessidade de clareza, eu tenho necessidade de atenção, eu tenho necessidade de pertencimento. Então, quando a minha necessidade ela não é atendida, eu uso uma estratégia para atendê-la e eu acredito que a causa é o outro e não. O que acontece é que eu tenho uma causa e é um sentimento meu, uma necessidade minha não atendida. E nós aqui falamos de algo que Marshall trata muito bem, que é sobre a responsabilidade. Nós não temos autorresponsabilidade, nós delegamos ao outro a responsabilidade de tudo. E como nós tínhamos conversado aqui desde o início, isso é um processo histórico, isso é um processo cultural. Nós, como seres humanos, sempre delegamos ao outro o poder de resolução dos nossos conflitos.
o poder de decisão dos nossos conflitos nós entregamos ao outro, porque nós não nos vemos capazes de resolvê-los. E quando eu falo com os povos originários, que foram os nossos antecessores, foram as pessoas que estiveram aqui, independente da região, eles tinham um método de resolução, o método em círculo, e a justiça restaurativa, ela muito se linka com isso. E o que significa, Bia? Que quando existe um conflito, e aqui no Rio Grande do Norte eu tive a oportunidade de conhecer uma tribo indígena, e a primeira ideia que nós temos é que quando nós vamos a uma tribo, todos vão estar nus, apenas com aquele tapa as partes, que as pessoas vão estar com o rosto pintado e que eles vão estar lá vivendo à margem da sociedade, batalhando por um território que é deles e que eles estão lá só para manter um pouco das suas culturas. E nós vemos que muito tem o que nos acrescentar aos povos originários. Por quê, Bia? Porque eles nos ensinam sobre união, eles nos ensinam sobre resolução de conflitos, eles nos ensinam a trabalhar os nossos sentimentos. Porque quando você chega numa tribo, você chega numa terra dos povos originários, a forma com que eles resolvem os conflitos, como é? Eles chamam todos da tribo, eles chamam todo mundo, sentam em roda, todos numa posição de igualdade, e todos dizem aquela pessoa que cometeu algum erro ou que causou aquela situação, as pessoas envolvidas dentro daquela situação, e dizem o quanto você é importante. O quanto você é importante e o que a sua atitude reflete é positivo para nós, então por isso que a gente precisa construir. Como nós podemos te ajudar? Então, é sobre isso que a CNV nos traz. Não é algo novo. O que eu estou trazendo para vocês não é criatividade, não é novidade, não é uma moda. Nós estamos nos linkando novamente com o que nós deveríamos fazer, mas que culturalmente, com o passar dos anos, o que nós passamos a fazer foi a delegar ao outro. Primeiro ao Estado, depois ao Estado juiz, e nós vamos passando delegando. Por quê? Porque desde muito pequenos nós entregamos o poder à nossa professora, aos nossos pais. Então, quando existe aquela briga do carrinho na escola, eu vou chamar a professora, eu vou chamar um adulto. Por quê? Porque eu não me vejo capaz de resolver os meus conflitos. Eu não acho que sou capaz disso. Então, porque eu tenho vários sentimentos, eu lido com vários sentimentos, e um deles é a raiva, e eu posso expressar o meu sentimento de forma errada, batendo, agredindo. Então, nós buscamos a ajuda de um terceiro para tentar resolver esse conflito. Só que quando nós buscamos a ajuda de um terceiro para resolver o nosso conflito, nós deixamos de expressar a nossa vulnerabilidade. E Brené Brown pode dizer muito bem isso no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela tem vários TEDs, ela tem um documentário no Netflix, e que ela fala que nós podemos avançar expressando a nossa vulnerabilidade. E dizer que não sabemos, dizer que não podemos, que temos medo, não é algo limitador, é algo que vai nos permitir avançar. Então, não pense na raiva como algo para reprimir, para algo não sentir. A raiva, ela vai ser uma grande aliada dos seus pensamentos, porque você vai entender que tem algo errado com o seu organismo, tem algo errado com a tua história, com as suas necessidades, tem algo que não está sendo atendido. Então, quando você sentir raiva, ao invés de você pensar em reprimi-la, ao invés de você pensar em não quero esse sentimento, não vou sentir. Não, você vai utilizá-lo como um start para várias outras coisas que não estão erradas, que não estão certas. Posso passar para o próximo slide, por favor? E, como eu falava, nós utilizamos isso culturalmente, porque a nossa linguagem facilita o uso dessa tática indutora da culpa. Nós estamos sempre culpando os outros porque nós nos sentimos tristes, com raiva, decepcionados, frustrados. Então, quando nós ouvimos mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins. A nossa linguagem, ela é indutora da culpa. Nós estamos culpando porque você tirou notas ruins. E eu me sinto triste porque quem falhou foi você. Você causou esse sentimento em mim. E não, existe alguma necessidade que não está sendo atendida e que ela precisa ser atendida. Então, quando nós passamos por esse processo de compreensão
dos nossos sentimentos, nós entendemos que a nossa linguagem, ela precisa estar conectada com o que nós vamos falar e com o que nós vamos atingir com a nossa fala. Pode passar, Laura, por favor. E aí, essa frase que eu acho sensacional de Marshall. Nunca ficamos com raiva por causa do que os outros dizem ou fazem. E essa consciência, dentro desse processo de que eu posso resolver os meus conflitos, eu posso lidar com o que eu estou sentindo, eu não preciso delegar ao outro, eu não preciso reprimi-lo, porque eu entendo a distinção entre o estímulo e a causa. A causa é o que acontece comigo, muitas vezes internamente. Quais são as minhas necessidades? Eu tenho necessidade de ser escutada, eu tenho necessidade de clareza, eu tenho necessidade de valorização, de pertencimento. Quais são as minhas necessidades? E quando eu deixo de olhar para o outro como a causa da minha raiva e passo a vê-lo como um estímulo, eu me conecto com as minhas necessidades, eu me conecto com o meu sentimento. E esse processo é transformador dentro dos métodos alternos de solução de conflitos. Porque muitas vezes, como facilitador, como negociador, como mediador, nós auxiliamos, viabilizamos esse caminho para as partes que nos procuram para resolver os seus conflitos. Pode passar, Laura, por favor. E quando nós entendemos que para expressar a nossa raiva é perceber que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas fazem nunca é a causa de como nós nos sentimos, é o primeiro passo dentro desse processo. Então, quando nós passamos a olhar para o sentimento de maneira distinta, quando nós passamos a deixar de lado o julgamento, quando nós passamos a deixar de culpar, quando nós trazemos essa responsabilidade para nós estamos atingindo o primeiro passo de expressarmos plenamente a nossa raiva. Lidando com a raiva como algo positivo, lidando com a raiva como um sentimento de alerta, como um grande despertador de algo errado, de algumas necessidades que não estão sendo atendidas. Pode passar, por favor, Laura. E é o que eu trazia para vocês. Bia, como é que eu consigo visualizar a distinção entre estímulo e causa? E por que reiteradas vezes você fala sobre isso, Bia? Porque é dentro desse processo que eu entendo que o primeiro passo é o passo mais difícil. Porque quando nós, culturalmente, psicologicamente, os psicólogos podem dizer mais do que eu, nós entendemos que a nossa mente entende que de estar no outro a culpa, os divórcios acontecem. Quando está no outro a culpa, quando eu tiro a minha parcela de responsabilidade, é por isso que as sociedades acabam, as amizades acabam, e os processos das relações, elas são destruídas. Por quê? Porque nós tratamos o outro como a causa e não o estímulo. Porque ele me traiu, porque ele me deixou, porque ele não atendeu, porque ele me bateu. Algumas coisas são importantes dentro desse processo e nós precisamos olhar para o conflito que nós estamos lidando como um verdadeiro iceberg. Nós precisamos visualizar o conflito de uma forma mais ampla. William Moore fala sobre sair à varanda. Nós precisamos deixar o cenário que nós estamos vivendo e visualizá-lo de uma forma mais ampla. Ele fala de uma grande negociação que ele fez e ele disse que as pessoas falavam, e ele precisou sair à varanda. E que ali ele não estava indo para a varanda necessariamente, mas mentalmente nós ampliamos a nossa visão e saímos daquela posição de causa. Se eu estou culpando muito o outro, eu estou me distanciando do processo de resolução, porque eu estou tirando a minha parcela de responsabilidade. E nós não costumamos fazer isso porque nós temos medo de expressar a nossa vulnerabilidade. Nós temos medo de sermos fracos, nós temos medo de ter medo. Porque desde pequenos nós ouvimos, engole o choro, homem não chora, quando casar Sara. Existem algumas palavras que nós escutamos durante o nosso processo de educação que nos distanciam desse poder de resolução. Então, quando nós visualizamos esse primeiro passo, quando nós entendemos
que existe uma distinção entre o estímulo e a causa. E quando nós olhamos para o conflito como um verdadeiro iceberg, que o outro fez foi um estímulo, foi o fator desencadeante. Mas existia uma situação latente. O copo, ele foi sendo enchido, foi enchendo, e uma hora, quando eu encho muito, ele vai transbordar. E aí é o que é o estímulo. Aquela atitude do outro não foi a primeira gota dentro do copo. Ele foi o fator desencadeante. Só que quando nós vemos toda aquela situação e quando nós responsabilizamos o outro, quando nós culpamos o outro, nós esquecemos do nosso interesse real, da nossa posição. E a CNV fala sobre a observação sem julgamentos. É nesse momento, e por isso que todos os métodos que eu utilizo, eu linko com a CNV. Porque o William Moore falaria de separar a pessoa do problema. E nada mais do que separar a pessoa do problema é observar sem julgar, sem avaliações. É deixar a minha observação como um verdadeiro teatro mudo. E é muito difícil, quando nós estamos sentindo raiva, fazermos esse processo. Por quê? Porque quando nós sentimos raiva, nós queremos... Eu vou engolir, porque se eu falar, eu vou matar. Existe uma frase que a gente usa aqui, é Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato. Então, nós queremos reprimir, nós queremos engolir. Por quê? Porque tá errado. Sentir raiva é errado. E é esse primeiro paradigma que eu quero que você desconstrua. Quando você sente raiva, é porque tem necessidades que não estão sendo atendidas e você precisa revisar um processo interno e não algo como o outro. Você precisa entender qual é o seu iceberg. Aquele foi o estímulo, aquele foi o fator desencadeante. Mas qual era a situação latente? Quantas vezes você engoliu o sapo? Quantas vezes você disse, hoje eu não quero discutir. Eu vou deixar para amanhã essa conversa difícil. Eu vou deixar para depois. Deixa para semana que vem. Hoje eu não quero. Deixa para segunda-feira. Hoje não tá dando. Quantas vezes você fez isso? Olha para os teus conflitos. Olha para a última vez que você sentiu raiva. O que é que você fez quando sentiu raiva? Será que você encontrou o seu fator desencadeante ou você encontrou o seu real interesse? É necessário que façamos essa reflexão para passarmos a entender o que esse sentimento tem para agregar na nossa vida. Pode passar, por favor, Laura. E o que nós fazemos? Sempre que estamos com raiva, estamos julgando alguém como culpado. E julgar alguém como culpado, Bia, eu tô sentindo raiva, mas eu não tô julgando ninguém. Eu tô julgando a mim mesmo. Nós, costumeiramente, culpamos a nós mesmos quando estamos com raiva. Eu errei. Eu gritei. Eu menti. Eu não vou conseguir. Eu sou incapaz. Nós culpamos o outro. Nós deixamos de perceber os nossos próprios sentimentos e necessidades. E deixamos de perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Aquele estímulo, que foi uma mensagem negativa, nós deixamos de ver qual é o real sentimento que está por trás da outra pessoa. Por quê? Porque nós não estamos fazendo observações sem julgamentos. Porque nós não estamos saindo à varanda. Nós estamos sempre julgando alguém. E alguém como culpado daquilo que nós estamos passando. Se eu estou em crise, alguém foi culpado. O governo foi culpado, o mercado que caiu, a inflação, os juros. O outro, não eu. Pode passar, por favor, Laura. E quando nós fazemos esse processo de compreendê-la, quando nós passamos por esse processo, nós estamos entendendo que nós não estamos reprimindo a raiva. Estamos vendo que quando estamos focados nos sentimentos e necessidades, não sentimos raiva. Quando nós utilizamos a raiva, nós usamos
estalo, quando nós usamos como um despertador, nós estamos vendo que tem algo errado e passamos a observar isso de uma forma diferente, deixando de culpar, deixando de avaliar. Quando nós passamos por esse processo e entendemos que necessitamos focar nos sentimentos e necessidades, nós não sentimos raiva, porque nós estamos ocupados com atender às nossas necessidades. E aí a gente entra por um outro processo. Nós entramos pelo processo de concessões, de identificação de sentimentos. Mas o momento é para utilizar a raiva como um verdadeiro despertador de que tem algo errado. E que a estratégia errada que aquela pessoa utilizou comigo, aquela mensagem negativa, ela não foi a causa, ela foi o estímulo. E Marshall fala algo muito precioso, que é a pausa. Muitas vezes, quando nós sentimos raiva, nós precisamos usar o nosso momento de pausa. E não é sobre calar. Não é sobre ficar em silêncio, não é sobre anular, não é sobre reprimir. É sobre mudar o foco, é mudar a perspectiva. É necessário visualizar que quando eu tiro a minha visão do fator desencadeante e vou buscar o real interesse, eu esqueço. Quantas vezes você teve uma discussão e lá na frente você diz, poxa, por que eu briguei com aquela pessoa mesmo? Por que a gente tá tanto tempo sem se falar? Quantas vezes isso já aconteceu com vocês? Pode passar mais uma vez, por favor. E é muito interessante isso, e eu preferi copiar exatamente como está no livro de Marshall, na conclusão, quando ele fala sobre raiva. E eu vou ler para vocês com uma entonação de pergunta e vocês leiam com uma entonação de reflexão. Mas você me perguntará, não há circunstâncias nas quais a raiva é justificável? Não é necessário ter justa indignação ante a poluição descuidada e irrefletida do ambiente, por exemplo? Minha resposta é que acredito firmemente que sempre que apoio, em qualquer grau, a consciência de há coisas tais como ações descuidadas, ações conscienciosas, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, estou contribuindo com a violência neste planeta. Em vez de concordarmos ou discordarmos a respeito do que são as pessoas que matam, estupram ou poluem o ambiente, acredito que serviremos melhor a vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades. Quando eu vejo que alguém matou, quando eu vejo que alguém roubou, quando eu vejo que alguém estuprou, qual é a minha necessidade? É de respeito? É de valorização? É de pertencimento? É de segurança? Quais são as minhas necessidades dentro desse processo? Não é sobre o outro. É sobre nós. E quando nós utilizamos esse sentimento, pode passar, por favor. É a hora de utilizá-lo como um verdadeiro despertador. Não é momento de repressão. Não é momento de calar-se por calar. É entender que você poderá, sim, fazer uma pausa para fazer uma observação melhor. Porque no calor da emoção, nós podemos dizer palavras que nós não queríamos dizer. Quantas vezes, durante uma discussão, e passou aquela discussão, você disse, poxa, eu disse aquilo, mas eu não queria dizer realmente aquilo. Ou quantas vezes, numa discussão, passou aquela discussão, você está super cheio de razão, aí quando passa a discussão, você olha e diz, poxa, mas eu tinha que ter falado isso, eu tinha que ter falado aquilo, eu deixei de falar isso. Eu poderia ter usado esse argumento. Quantas vezes a gente se arrepende do que a gente não disse na hora de uma discussão ou do que nós falamos demais? Utilizar esse sentimento como um grande despertador minimiza as probabilidades de atendermos às nossas necessidades com estratégias erradas. Porque quando eu entendo que eu estou sentindo raiva, o que eu faço? Eu uso como um despertador. Tem algo errado. O que é que eu necessito? Eu necessito de atenção, eu necessito de clareza, eu necessito de segurança, eu necessito de... Enfim,
Eu olho lá para a pirâmide. Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida dentro desse processo? Pode avançar, por favor. E eu acho extremamente sensacional quando nós transformamos a nossa comunicação. Bia, como é que eu faço isso? Eu já entendi. Eu já entendi que o primeiro passo é eu deixar de culpar os outros, deixar de observar com julgamentos. Eu já entendi que eu preciso modificar o processo. Mas como eu transformo a minha comunicação? Nós transformamos a forma como nós nos comunicamos. Eu estou com raiva porque eles... Eu transformo para eu estou com raiva porque estou precisando de atenção, de valorização, de pertencimento, de clareza, de segurança, de sexo, de alimentação. Do que é que eu estou precisando quando eu sinto? A pergunta mais feita em todo mundo é como você está. Mas é uma das perguntas que nós deixamos de responder. Por quê? Boa tarde, como você está? Ah, boa tarde. Bom dia, tudo bem? Você já deu as costas, você não está nem ouvindo o que a pessoa respondeu. Por quê? Porque nós temos um vocabulário curto dos nossos sentimentos. Ou nós estamos felizes, estou bem, ou eu estou mal. E eu não consigo destrinchar. Então, todas as vezes que você lidar com esse sentimento no início desse processo, é necessário que você escreva. E todas as minhas aulas e todos os meus cursos, eu ensino aos meus alunos a isso, a escrever. Quando você lê, quando você se escuta, faça uma gravação de voz. Como é que você se escuta? Quando você transforma a sua comunicação, quando você transforma a forma com que você fala com o outro, veja como soa diferente. Eu estou com raiva porque ele mentiu. Eu estou com raiva porque eu estou precisando de clareza. Isso soa diferente para vocês? Me deem aí um feedback na câmerazinha. Pode passar, por favor, Laura. E eu acho muito interessante, Marshall relata nesse livro dele, O Surpreendente Propósito da Raiva, que é uma das bibliografias que eu deixo para vocês como sugestão de leitura. Esse daqui está em espanhol, mas eu sei que tem vários que estão em português, eles têm a tradução. Ele fala e ele traz a realidade, ele traz a raiva para a nossa realidade do dia a dia. Ele nos traz situações em que nós vemos na prática a raiva. E eu acho muito interessante quando ele fala dessa situação que ele vivenciou num presídio sueco, que ele chega e John está muito revoltado. John está muito chateado. E John começa dizendo: 3 semanas atrás eu fiz uma solicitação às autoridades da prisão e elas ainda não responderam ao meu pedido. E Marshall pergunta: então, quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Pode passar, Laura. E John fala: acabei de lhe dizer, eles não responderam ao meu pedido. Aí Marshall fala: espere aí. Em vez de dizer eu estou com raiva porque eles, pare a pausa, o sair à varanda, um momento de observar o que nós estamos vivenciando. E tome consciência do que você está dizendo a si mesmo que está lhe dando tanta raiva. Avança, por favor. John fala: não estou dizendo nada a mim mesmo. E Marshall reitera: pare, vá devagar. Apenas escute o que está acontecendo dentro de você. Olha aí para a última vez que você sentiu raiva e faça esse processo. Por que você sentiu raiva? O que é que você estava precisando?
Avança, por favor. E John, após refletir um pouco, ele fala: estou dizendo a mim mesmo que eles não têm respeito por seres humanos. Eles são um bando de burocratas frios e sem alma que não ligam a mínima para ninguém, a não ser para eles mesmos. Eles são um verdadeiro bando de... E Marshall fala: obrigado, já basta. Agora você sabe por que está com raiva. É esse tipo de pensamento. Ele fala como ele lida com seres humanos. E John pergunta: mas o que há de errado em pensar dessa maneira? Eu não estou dizendo que há algo de errado em pensar dessa maneira. Observe que se eu disser que há algo de errado com você pensar dessa maneira, eu estarei pensando da mesma maneira a respeito de você. Eu não disse que é errado julgar as pessoas, chamá-las de burocratas sem alma, ou de rotular suas ações como sem consideração ou egoístas. Entretanto, é esse tipo de pensamento de sua parte que faz com que você sinta muita raiva. Concentre a sua atenção em suas necessidades. Quais são elas nessa situação? Não é falar o que o outro fez ou deixou de fazer. E não é que eu esteja lhe julgando, porque se eu for julgar a sua atitude, eu estarei fazendo igual a você. Mas ele trazer a consciência e quantas vezes isso dentro da negociação nós precisamos fazer, quantos testes de realidade nós precisamos fazer. E às vezes nós precisamos fazer testes de realidade conosco. Será que é plausível o que eu estou pedindo? E depois de um longo silêncio, John fala: Marshall, eu preciso do curso que eu estou pedindo. Se eu não o tiver com tanta certeza quanto o fato que eu estou sentado aqui agora, vou acabar voltando para essa prisão depois de ter saído. Vocês conseguem entender? Quando nós voltamos, não é porque eles eram burocratas sem alma, não era porque eles eram seres humanos frios que não se preocupavam, não era a causa, era o estímulo. Ele precisa do curso. Ele precisa disso para trabalhar com os sentimentos que ele sente. Ele precisa disso para entender como é que ele se sente e trabalhar esses sentimentos para ele não voltar para onde ele está. É esse processo, mas é tema para outra aula, que o sistema penitenciário brasileiro precisa passar. O porquê que o nosso sistema ele não é ressocializador e ele é reincriminante, porque as pessoas saem lá com mais dívida do que elas entraram e precisam sair para manter o crime. E Marshall pergunta: agora que sua atenção está nas suas necessidades, como é que você se sente? Passa, por favor. Com medo. Por quê? Porque se ele não tiver o curso, ele não vai trabalhar o sentimento. E se ele não trabalhar o sentimento, ele vai voltar para onde ele está. E Marshall coloca: agora, coloque-se no lugar da autoridade da prisão. Se eu for um prisioneiro, é mais provável que consiga atender às minhas necessidades. Se eu vier até você dizendo: ei, realmente preciso do curso e tenho medo do que vai acontecer comigo se eu não conseguir. Ou se eu abordar enxergando em você um burocrata sem rosto. Mesmo que eu não diga essas palavras em voz alta, meus olhos revelarão esse tipo de pensamento. De que maneira é mais provável que eu tenha as minhas necessidades atendidas? E aqui a gente fala sobre o comportamento não verbal. Por mais que nós não utilizemos as palavras que nós estamos pensando, porque ele não disse isso quando ele abordou os policiais, as autoridades da prisão, é necessário que nós entendamos que passar por esse processo é também entender como você gostaria de ser perguntado. Não é só sobre como você pergunta, mas é como você gostaria de ser perguntado.
E quando nós trazemos à tona o que nós sentimos, é totalmente diferente. E as coisas entram em uma nova síntese. Pode passar, por favor. E John olha fixamente para o chão sem dizer nada. E Marshall fala: ei, cara, o que está acontecendo? John, não posso falar sobre isso. Pode passar, por favor. 3 horas depois, Marshall vai fazer as suas atividades, Marshall continua. E John busca Marshall e fala: Marshall, eu queria que você tivesse me ensinado 2 anos atrás o que me ensinou essa manhã. Eu não teria matado meu melhor amigo. Como é que nós estamos lidando com os nossos sentimentos e o que nós temos perdido dentro desse processo? Olhei para a tua vida e veja quantas pessoas você perdeu no longo da sua caminhada. Quantas amizades, quantos relacionamentos, quantas sociedades, quantas propostas de trabalho. Porque nós não estávamos focados nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades. Nós estávamos focados em não ser vulneráveis e não expressarmos os nossos sentimentos e culpar o outro. Então, Marshall traz, dentro desse processo de expressar a raiva, o primeiro passo, parar e respirar. Observação sem julgamento, sair à varanda, uma mescla de conhecimentos, uma mescla de conceitos. O segundo passo, identificar os nossos pensamentos que estão julgando as pessoas. Uma observação sem avaliação. É muito diferente quando eu falo Zequinha é um péssimo jogador de futebol, para quando eu falo Zequinha jogou 20 partidas e não fez nenhum gol. Quando nós erramos, nós esquecemos de todo um processo perfeito que tínhamos e focamos apenas no erro. Você foi certo. Você errou uma vez, você perdeu toda a credibilidade. Nós precisamos, no terceiro passo, conectar-nos às nossas necessidades. O que é que eu necessito? E muitas vezes nós não sabemos o que nós necessitamos. E nós precisamos expressar os nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Não utilizando as nossas necessidades não atendidas e expressando de maneira trágica. Nós passamos a expressá-las com estratégias para atender às nossas necessidades. Aí nós passamos pelo processo da negociação, nós passamos por pequenas concessões, nós vamos mesclando os conhecimentos de mediação, justiça restaurativa, CNV, a CNV é aplicada a tudo, mas nós lidamos com esse sentimento como uma grande oportunidade de avanço, e não de repressão, e não de destruição, e não de intrigas. Nós transformamos o que sentimos. E Lorenzo, eu li agora o seu comentário, não tem nada de novo até aí. Realmente, não tem nada de novo até aqui. Mas nós não aplicamos, nós não praticamos. E quando nós temos os conceitos e nós não colocamos em prática, nós não transformamos paulatinamente, dia após dia, erro após erro, porque não há problema em errar. Só que muitas vezes o erro nos traz a desistência. Eu leio o livro de CNV uma vez, 2 vezes, aplico 4, não deu certo, eu não vou usar, eu não tive êxito nas minhas mediações. Não fizeram acordo. O que é que eu vou fazer? Você parou e respirou? Você passou por todo esse processo? Você colocou em prática os conceitos que você aprendeu? 98% de 100% dos mediadores, ou melhor, 2% de 100% dos mediadores, eles são mediadores natos. Eles nasceram, são aquelas pessoas com as vozes tranquilas, aquelas pessoas que negociam, que mediam, que super tranquilas. Ela tem a voz baixa, ela fala super tranquila. Você acha que não dá certo? Eu estou dentro dos 98%, dos que nos lapidamos diariamente, e que o meu livro de CNV, ele é todo escrito, por quê? Porque ele é meu livro de cabeceira.
Quando eu sinto, eu volto. E Marshall fala sobre isso, Lourenço. Ele não fala que está trazendo nada novo. Ele não está trazendo uma nova invenção. Ele está apenas nos conectando com como nós deveríamos resolver os nossos conflitos e nos distanciamos disso dentro do processo cultural, dentro do processo de diversidade, dentro do processo de construção. Nós vimos aí o ápice de chegar ao caso de uma venda de galinhas no Supremo e ficamos perplexos com isso. Eu não gosto, como mediadora, de dizer que os métodos alternos de solução de conflitos são para desafogar o judiciário. Não gosto. Eu gosto de tratá-los como atender às necessidades da parte. O nível ou percentual que eu posso ver, o CNJ me traz isso, de quanto eu executo um termo de acordo ou quanto eu executo uma sentença judicial. Por quê? Porque a caneta do juiz ela nunca vai trazer o que eu realmente necessito. Quantas vezes nós pedimos pensão, e esse é um dos casos que eu mais gosto de exemplificar. Você passou 20 anos com o cara, você sabe que ele trabalha e ganha um salário mínimo de carteira assinada. Mas, quando você se separa e lida com vários sentimentos, e acha que ele é o errado, que o casamento acabou, você sai e pede uma pensão de R$2.000, porque minha filha estuda numa escola particular, enfim. O pedido de pensão, o pedido de regularização de visita, ele às vezes está porque as partes não resolveram os seus conflitos ou não gestionaram eles no mesmo tempo. Para um divórcio, um sempre tomou a decisão antes do outro. E o outro pode tardar mais um tempo do que o outro. E todos os conflitos são assim. Nós tivemos aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte um mutirão DPVAT, eu estou me encaminhando para o final. Nós tivemos um mutirão e resolvemos fazer uma capacitação com os prepostos. Por quê? Porque as audiências de conciliação se tornaram tem acordo, não tem acordo, boa tarde, mais um rito processual. Ainda que com a chegada do CPC e ainda com todas as ferramentas processuais que foram nos dadas dentro desse processo de avanço processual. E quando nós trabalhamos os prepostos, e isso não significa que vocês vão dizer sempre sim, ou que a empresa, ou que o banco vai ter sempre a melhor proposta, ou ele vai ter uma proposta que atenda, passamos modificando o mutirão, que indiquem quais são os processos que vocês estão realmente dispostos a negociar. Porque se eu indicar 1.000 processos e eu saber que estou indicando dos 1.000, 500 não tem proposta de acordo, porque eu vou indicá-los para o mutirão. E passamos a trabalhar a CNV. Que o meu problema, e eu costumo dizer isso muito aqui no meu escritório, que eu lido com conflitos todos os dias. Mas, para o meu cliente, o problema do meu cliente é apenas mais um dos vários conflitos que eu lido todos os dias. Mas para o meu cliente, ele é o conflito da vida dele. E nós precisamos aprender a trabalhar com esses sentimentos. Pode passar, por favor, Laura. Quanto mais escutarmos os outros, mais eles nos escutarão. Quanto mais nós exercermos a nossa escuta empática, quanto mais nós exercermos a nossa empatia, quanto mais nós modificarmos alguns conceitos que entraram tanto na moda. Todo mundo hoje é empoderado, meu Deus, me fugiu o nome. Todo mundo agora é empoderamento, todo mundo tem empatia, mas nós nos desvinculamos do real significado que a palavra tem. Porque ser empático não é me colocar no lugar do outro, não é apenas colocar essa sapatilha do outro, porque quando nós estamos fazendo isso, a gente às vezes quer corrigir, às vezes a gente quer dar as lições que nós tivemos. Eu passei por uma situação muito parecida e eu fiz assim, assado. Nós precisamos nos atentar a quais conceitos nós nos desvinculamos. Isso não é novo, só que nós não colocamos em prática.
E é um convite a vocês que fazem parte do Sempre, a vocês que me acompanham, a vocês que estão aqui conosco. Fomos 66 pessoas, agora estamos em 61 pessoas. De que se nós já conhecemos esses conceitos, que coloquemos eles em prática. E não tenhamos medo de errar. E se você não conhece esses conceitos, eu compartilho com você, eu tenho esse livro em PDF, eu tenho esse daqui, o link, que você pode comprar bem barato. Vamos nos ajudar, vamos construir uma grande rede de apoio. Se a gente tem um conflito, não vamos ter medo de dizer aos nossos amigos, a essa rede de apoio que a gente constrói aqui, como é que você pode me ajudar? Eu não sei o que fazer. Pode passar, por favor, Laura. Essa é a frase de quem me conhece, sabe? É a frase que é a minha marca. E eu sempre termino as minhas aulas assim. Sem pressa, mas sem pausa. Rosana Gallardo é uma mediadora policial com quem eu tive o privilégio de fazer a minha capacitação na Espanha, em Vila Real. E ela me disse essa frase no início da minha capacitação. E eu entendo isso como realmente um processo que, inclusive, o Brasil está passando, que nós estamos passando. Sem pressa, mas sem pausa. Nós não precisamos querer todos os dias estarmos perfeitos ou acharmos que vamos mudar o que todos veem a vida inteira em 1 minuto. Mas nós não podemos parar dentro desse processo. E esse é o meu convite. É o meu convite a todos vocês. Se aprofundem no tema. Nos chamem. Peçam apoio. Vamos fazer cursos juntos. Vamos fazer plantão de dúvidas. Vamos fazer reuniões. Vamos compartilhar do tema. Vamos utilizar a nossa rede de apoio para nos capacitarmos para ajudar, para transformar. A construção de um mundo com cultura de paz, ela não começa apenas quando eu aprendo e eu utilizo no meu problema, no meu conflito. Mas quando eu entendo que a próxima geração que eu posso transformar, ela não está para nascer em 2021, ela já nasceu em 2020, em 2019, em 2018, que estão em processo de formação e que precisam da gente para conhecer os seus sentimentos, conhecer as suas necessidades e fazermos parte dessa transformação e construção de um mundo com cultura de paz. Pode passar, Laura. E eu deixo aqui a minha gratidão a vocês. Essa é a minha reflexão, essa é a minha compreensão e essa é a minha aplicação diária. Eu não sou perfeita. Eu não, todos os dias, lido com a minha raiva perfeitamente, mas eu passo por esse processo na aceitação da minha vulnerabilidade e me coloco à disposição aí com as minhas redes sociais, com o meu e-mail, com o meu telefone, para que compartilhemos esse espaço de aprendizado. Aprender é servir e eu estou a serviço de vocês. Boa noite, muito obrigada. Uau, Bia! Assim, eu estou aqui transbordando de encantamento e pelo que eu conheço dessa galera que está aqui, que muitos eu conheço, também estão. Então, profunda gratidão a nossa de todo esse compartilhar, com toda essa energia, com toda essa vivacidade que tu transmite. Eu gosto muito da frase, que é muito próxima da que tu trouxe, né, que é do José Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? E que bom que a gente tem uma rede de apoio para compartilhar, e que bom que tu está aqui conosco e se une à nossa rede, nós também nos unimos à tua, como a nossa querida Kay Pranes diz, dos Círculos de Construção de Paz, estamos interconectados, né? E precisamos fortalecer essa rede cada vez mais. Então, assim, passamos o nosso tempo, quase 10 minutos, mas eu não quis me interromper, porque cada um que está aqui ficaria à vontade para sair, né? Mas foi maravilhoso, as reflexões maravilhosas, a gente, é exatamente isso que tu referiste, a gente erra, mas retoma, vai lá e faz de novo, não somos perfeitos, e não vamos ficar perfeitos, nós estamos sempre no caminho para a transevolução humana, né? Então, a gente precisa ir, voltar, mas é com essa rede de apoio que a gente consegue forças para seguir em frente, né? Então, profunda gratidão, em especial o Emerson,
que te trouxe para nós, né, nos trazendo essa oportunidade. A nossa gestão aqui no Sempre é Compartilhada, então, quando nós pensamos nas rodas de conhecimento, eu falei para os sempreanos, indiquem aí os nomes que vocês entendam. Eu poderia trazer os que eu conheço e os que eu entendo, mas me digam aí os nomes, e aí foram vindo, e o teu nome foi um dos primeiros, né, e eu agradeço imensamente por estar aqui conosco e poder compartilhar. Eu vou abrir a possibilidade. Queria agradecer a presença aqui de alunos do nosso curso de EAD em Segurança Pública Municipal, em especial os guardas municipais, né, que fazem o acompanhamento. Toda a diferença na nossa sociedade. Imagina, estão lá na ponta, fazem todo um trabalho maravilhoso e estão aqui nos acompanhando, né? Também gratidão a essa galera, além dos acadêmicos do curso de Direito, egressos que estão aqui também conosco e que vão fazer a diferença aí no ambiente jurídico, mas também da educação. Tem muitos professores aqui, né? Professores e professoras, egressos do curso de pós-graduação também, estou vendo a Ana Paula aqui. Então, é muita alegria poder contar contigo. Muitas pessoas estão vendo agora o curso de práticas restaurativas e a gente está bem na fase da comunicação não violenta, lá nos primeiros passos. Ouvir essa potência que tu traz, né? E a diferença da fala é quando a gente acredita que esse é o caminho, está na tua fala, está no teu tom de voz, está no tom enfático, né? Quando a gente diz as coisas em que acredita. Então, minha gratidão, e eu abro, então, a possibilidade de uma colocação. Infelizmente, nós não temos mais tempo, né, para fazer uma contextualização com relação ao que a professora Beatriz trouxe aqui. Alguém gostaria de abrir o microfone e compartilhar aqui, até porque o nosso canal é um canal aberto, mas teríamos aqui que conversar a noite toda, né? Se não, na verdade, no chat vieram colocações e reflexões sobre a tua fala, reflexões importantes, assim, de estar acompanhando a fala e trazer, né, com relação ao, às vezes, tu acaba calando para não ofender, mas eu comentei ali que, às vezes, isso é uma violência com si próprio, né, a gente precisa aprender a como comunicar, e é um caminho, né, é um caminho, mas não engolir essas angústias e essas dores, aprender a como expressar o que nos agrada ou não numa situação. O dizer não também faz parte, né, e dessa caminhada. Então, te agradeço profundamente a tua estada aqui conosco, e quando tu te coloca à disposição, nós também nos colocamos, mas acho que a gente vai precisar aí de mais encontros juntos para crescermos juntos. Muito obrigada. Eu estou à disposição, podem me convidar, me convidem que eu vou, e olha que eu vou mesmo, e presencialmente também, para a gente voltar com quando o Covid passar e a vacina aparecer, a gente poder se conectar mais presencialmente. Muito obrigada, e até uma próxima. Convidamos vocês, então, para a nossa próxima roda virtual de conhecimento. Acompanhe aí as nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, tanto a minha quanto a do Sempre, né? No Instagram, estamos sempre compartilhando aí boas falas e um aprendizado enorme. Obrigada do fundo do coração e até uma próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu.